estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Todos os vices já passaram por aqui e agora estamos com a sequência dos candidatos à Prefeitura. Hoje, Técio Nunes, é o candidato do PSOL à Prefeitura da capital, está aqui para conversar conosco, responder as nossas perguntas. Lembrando que são 40 minutos, como para todos os candidatos, o mesmo tempo de entrevistas. Candidato, boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez, Tiago, por fazer esse papo aqui tão importante para a nossa democracia, para as eleições aqui de Fortaleza. Obrigado você, ouvinte, que está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá, vamos para mais uma entrevista. Técio, vamos começar falando de política, né? O que foi que motivou o PSOL a lançar uma candidatura própria, levando em conta que o partido tem uma proximidade, faz até parte, ou já fez parte, da base do governo Elmano na Assembleia. E o PT tem uma candidatura própria, né? O que foi que motivou e como foi essa decisão? Olha, a gente tem feito um debate, tentando amadurecer um debate na cidade, que hoje, sinceramente, não tem convergência, né? A gente está apresentando um plano de governo esse que foi construído a várias mãos, com vários intelectuais, várias comunidades que puderam opinar, né, na construção do programa de governo. E esse programa de governo a gente construiu, apresentou na pré-campanha. O PT, né, hoje fez uma opção por uma candidatura, que é a candidatura do Evandro, e não tinha convergência das ideias. Por mais que façamos, né, base no governo estadual, as eleições municipais é um outro terreno, é um outro cenário que a gente precisa debater. Como também o PSOL faz parte da base nacional do governo Lula e em várias capitais nós estamos disputando as eleições. Porque a gente acha que nesse momento a gente precisava apresentar um programa de governo de uma perspectiva que vem da periferia para o centro e não do contrário. Então, essas ideias que a gente está apresentando de participação popular, ideias para modificar a lógica da saúde de Fortaleza, ideias para modificar a lógica de mobilidade, como os trabalhadores de aplicativo vão trabalhar, enfim, meio ambiente, não foram ideias que a gente encontrou espaço, né, ou eco em outras candidaturas. Então, por isso que o PSOL, inclusive, que já tem uma tradição de lançar candidaturas, né, desde a nossa fundação, a única vez que não tivemos candidaturas nem ao governo do Estado, nem à presidência da República foi num caso excepcionalíssimo de 2022, onde a gente apoiou o Lula no primeiro turno, e o Elmano também aqui no primeiro turno, quando a gente tinha, inclusive, uma candidatura, que era a candidatura da companheira Adelita Monteiro. Então, esse cenário de 2022 foi uma exceção da nossa história. O mais natural era que a gente continuasse apresentando as nossas ideias, até porque nós temos um objetivo de ampliar nossa bancada de vereadores na Câmara Municipal, e isso, uma candidatura própria para difundir e defender as nossas ideias era muito importante nesse momento. Como alcançar esses objetivos de aumentar, de ampliar o número de vereadores, de divulgar mais suas propostas, com pouco tempo de rádio e TV? Aí eu vou ampliar aqui minha pergunta. Se o rádio e a TV são assim tão determinantes como antes, se as redes sociais fazem parte ou conseguem complementar a ausência de tempo de rádio e TV, e que estratégias usar? Primeiro é o seguinte, rádio e TV ainda são os principais meios de comunicação que a gente tem. Não à toa você vê uma mudança muito significativa no processo eleitoral quando começam os programas de rádio e TV e as inserções, né? Você tem modificações no cenário eleitoral agora muito significativos, né? Então, candidatos que têm mais tempo de TV, mais inserções nos horários nobres, etc., saem na frente, tem vantagem, né? Inclusive, essa falta de equidade no processo eleitoral prejudica muito o debate e favorece muito esses acordos, essas coligações que proporcionam acordos que, às vezes, não tem nada a ver com um acordo programático. São acordos meramente pragmáticos, visando um espaço aqui e outro acolá. Então, eu acho que parte da nossa estratégia de garantir visibilidade é sim ocupar as ruas, é sim ocupar as redes, apresentar o nosso programa de governo que tem a ver com essas ideias inovadoras que nós estamos apresentando, e isso tudo ajuda a fortalecer a nossa campanha. Uma das coisas que a gente acredita que tem muita força nessa campanha é a força das nossas ideias. Então, a gente não está pautando essa campanha pelo conchavo eleitoral.
O que nós estamos pautando essa campanha pela força das nossas ideias. E a gente acha que as ideias que a gente está defendendo, construídas a partir dos movimentos sociais, intelectuais, etc., são ideias que têm condição de reverberação. A nossa dificuldade hoje que nós temos é não ser essa campanha multimilionária. Eu quero, inclusive, que você que está nos ouvindo, nos assistindo, preste muita atenção nisso. Fortaleza está ranqueada entre as campanhas mais caras do Brasil. Só de anúncio da Meta, né, do Facebook, dos 5 primeiros colocados, 3 são candidatos de Fortaleza, que estão gastando milhões com anúncio. Você que está aí e que está até chato, né? Eu sei porque eu sou candidato, mas eu também recebo anúncio do Facebook, do Instagram. É direto os candidatos aparecendo com anúncio. Tem milhões sendo gasto aí. Então, assim, os caras estão gastando de anúncio no Facebook mais do que o dobro do que eu tenho para dispor da campanha. Então, só com anúncio de Facebook. Então, é um processo nada equânime, né? Muito desigual e muito violento. Mas, enfim, as nossas ideias estão colocadas e a gente está aqui, inclusive, nesse espaço cedido por vocês aqui da Jovem Pan para debater as nossas ideias e tentar difundir aí e conseguir voto com isso. A gente vai alternando temas políticos, temas de propostas, e agora eu quero falar um pouco sobre o transporte público, né? Uhum. As grandes cidades enfrentam, infelizmente, a gente só ouve rico, quando vem da Europa, diz, lá a gente anda de metrô, né? Anda de ônibus. Mas isso é lá na Europa, né? É muito bom andar de metrô na Áustria, na Suíça e tal. Mas o que é possível fazer numa cidade como Fortaleza, tão grande, assim como um problema em São Paulo, Rio, tal, Recife? O que o senhor pensa sobre o transporte público e como é possível amenizar esse problema? Horário de pico é impossível andar. E nos outros horários fica um pouco melhor. Que propostas nessa área? Olha, acho que primeiro a gente precisa partir de um diagnóstico. É muito louco imaginar Fortaleza como o maior PIB do Nordeste e nós não temos um transporte público que seja melhor utilizado. Porque é muito difícil você pedir para uma pessoa deixar de andar no seu carro privado, no conforto do seu carro, ou até mesmo de moto, para pegar o transporte público que está quente, que você demora muito. Inclusive, um dos problemas que as empresas de ônibus têm em Fortaleza é que aumentou muito a utilização dos aplicativos, né? Hoje, boa parte das pessoas que podem pagar um Uber Moto, um carro e tal, não sei o quê, para poder se locomover na cidade, prefere fazer isso do que ficar esperando nos ônibus. É muito louco você imaginar que Fortaleza, por exemplo, não tem uma política séria, inclusive, cooperada com o governo estadual e o governo federal, de ampliar e investir nos metrôs, né, de Fortaleza. É muito louco. Você tem linhas de metrô em Fortaleza que leva você de algum lugar para outro, mas não liga os principais pontos de cidade. Como é que se pensou uma estratégia de metrô em Fortaleza e não se pensou, por exemplo, em ligar o Bom Jardim ao centro, o Pirambu à Barra do Ceará ao centro, a Grande Messejana ao centro, né? Está faltando alguma coisa aí. Para além disso, Thiago, eu queria apresentar, se você me der licença, eu queria apresentar uma proposta que a gente desenvolveu nessa campanha, que para a gente ela pode dar uma luz minimamente nessa história da mobilidade que tem a ver com os aplicativos. Você que está me escutando agora, que trabalha, né, como motorista de aplicativo, ou que trabalha como entregador de delivery de aplicativo, etc., é um absurdo você deixar de 30% a 40% do seu trabalho na mão dessas multinacionais que nem deixam o dinheiro aqui em Fortaleza e não investem aqui em Fortaleza. Nós estamos propondo a criação de um aplicativo municipal que vai cobrar uma taxa mínima, muito, 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 muito menor do que essa taxa que esses aplicativos estrangeiros multinacionais cobram, né, explorando do trabalhador de aplicativo de 30% a 40% do seu trabalho. Nós vamos criar um aplicativo municipal com uma taxa mínima para poder ajudar na manutenção e aprimoramento do aplicativo. Nós, além disso, vamos integrar esse aplicativo ao nosso sistema de segurança municipal e segurança estadual, garantindo mais segurança tanto para o usuário como para o motorista. Lembre, o aplicativo cobrando uma taxa menor, a gente vai conseguir baratear essas corridas. Isso vai aumentar, inclusive, a demanda do nosso povo por esse aplicativo. Então a gente vai conseguir construir, via esse aplicativo, não só melhores condições de trabalho para esse trabalhador que passa 12, 14 horas por dia trabalhando e deixando de 30% a 40% do seu trabalho para essas multinacionais, como nós também vamos conseguir garantir mais segurança
para quem vai estar usando esse aplicativo, como também mais acessibilidade, passagens e corridas mais baratas. Então esse talvez possa ser uma medida também que a gente possa adotar em Fortaleza para incentivar o uso compartilhado dos automóveis, né? Porque o que deixa o trânsito insuportável é que cada pessoa sai com um carro das suas casas, isso engarrafa as nossas cidades porque não tem alternativa. Então, além do transporte público com mais qualidade que a gente precisa entregar, eu acho que também a gente poderia ter um aplicativo municipal que incentive o compartilhamento desse modal carro, que poderia ajudar um pouco a desafogar a nossa dinâmica de cidade. Este é o Técio Nunes, candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, conversando conosco aqui na Jovem Pan News Fortaleza. São 4h21. As guardas municipais são alvo das campanhas para a prefeitura este ano, né? Todo mundo fala de armar a guarda, de usar mais a guarda para proteger a cidade de alguma forma. Aqui em Fortaleza, desde 2016, a guarda já é armada e cerca de 27%, 30%, eu estou arredondando aqui, dos guardas têm armamento letal. Sim. Qual seria o papel da Guarda Municipal em Fortaleza, numa gestão de Técio Nunes do PSOL? Armar 100%, o que iria proteger, como seria utilizada a Guarda Municipal? Tiago, eu posso responder essa pergunta numa perspectiva um pouco mais ampla, claro. Segurança pública de Fortaleza, ao invés só da Guarda Municipal, Sim. Porque eu acho que a Guarda Municipal, e eu estou cada vez mais convencido disso, ela cumpre um papel muito pontual no quesito de segurança pública em Fortaleza. O prefeito atual se habituou a transferir responsabilidade, dizer que não é responsabilidade da prefeitura o debate sobre segurança, né? Quando é toda a responsabilidade da prefeitura também. E não é papel do prefeito transferir responsabilidade. O prefeito tem que chamar a responsabilidade para si. Querendo ou não, o prefeito lidera a nossa cidade, ou deveria liderar. Nós estamos fazendo um debate mais consequente sobre segurança pública, porque a gente já entendeu, e não somos só nós, assim, estudos sérios sobre isso, pesquisa séria sobre isso, já diagnosticou que armar tropas, pegar a guarda municipal, pode botar a arma, bota a arma para todo mundo e etc. Cria tropa de elite, cria ronda da guarda municipal para ficar rodeando os bairros. Primeiro, tem uma questão constitucional para resolver. A guarda municipal não tem poder de policiamento ostensivo. Ela é uma guarda patrimonial. Então seria a primeira modificação que teria que ser feita, uma modificação nacional. Antes dessa galera começar a vender facilidade para você, que está nos assistindo, nos ouvindo, tem acesso a essas informações. Segundo, nós precisamos combater essa lógica da criminalidade em Fortaleza e dessa insegurança que nós estamos vivendo com inteligência. É por isso que nós, assim, não estamos querendo vender facilidade de sair armando a Guarda Nacional. Nós estamos propondo, é uma medida concreta que vai ser executada, nós estamos propondo a criação de um setor de inteligência ligado à Secretaria Cidadã de Fortaleza, Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza, que vai auxiliar as forças municipais, trabalhará em cooperação com a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Governo do Estado, o Governo Federal, para diagnosticar esses territórios, entender como é que esses territórios funcionam, fazer um estudo específico para ver de onde sai o dinheiro que financia esse crime, para a gente poder ter condições efetivas de, junto com a prefeitura, ocupar esses territórios. Por isso que a gente está falando de um tripé para a segurança pública. Primeiro, combater a insegurança com inteligência. Segundo, ocupar esses territórios mapeados pela nossa inteligência com política pública para disputar o futuro da nossa juventude, disputar o futuro das nossas crianças, apresentar um futuro outro para essa galera. O maior PIB do Nordeste, que Fortaleza precisa girar essa máquina potente para disputar o futuro da nossa juventude. Não dá para a gente ver a nossa juventude sendo jogada, o futuro dele ser jogado no lixo do jeito que está. E terceiro, plano desse tripé, apostar numa política cooperada, governo municipal, governo estadual e governo federal, para achar uma solução que seja factível e de verdade para a nossa cidade. Bravata, discurso de goela, pregar mais violência para resolver essa situação da violência não vai resolver, como não tem resolvido todos esses anos. Nós precisamos apostar em inteligência, política pública efetiva e política cooperada entre os estados, entre os governos. Então a gente aposta muito nisso e eu acho que a Guarda Municipal ele tem um papel para cumprir nisso, mas não é o papel central, porque eu acho que isso é peça de marqueteiro. Olha, o pessoal está falando de segurança, vamos falar que vamos armar a Guarda Municipal, que tem gente que vai acreditar na gente e vai dar o voto na gente por causa disso. Isso não vai resolver. Alguns equipamentos de saúde de Fortaleza atendem pacientes do interior do estado. E a gente pode nomear o EJF, que é o principal
que atende assim uma importante parcela do interior do estado. Como é que é possível gerir esses equipamentos, garantindo o atendimento satisfatório e também o custeio, já que atende não apenas pacientes de Fortaleza, é um equipamento municipal. Como seria a gestão do JF, como resolver esse problema de que atende gente do interior, mas é um equipamento municipal? A primeira coisa é chamar o governo do estado para dividir as responsabilidades sobre o IJF. O IJF, de fato, é um hospital de referência. Ele tá sobre responsabilidade municipal, mas ele é um hospital de referência estadual, né? Assim, o estado inteiro, porque tem tratamentos que só o IJF faz. O JF, inclusive, é referência nacional no setor, por exemplo, de pessoas que sofrem acidentes de queimaduras, etc. Né? O JF é referência nisso. Eu acho que a primeira coisa é nós termos capacidade de termos uma gestão, um prefeito que tenha capacidade de dialogar com o governo do estado e não entrar nessa picuinha e chamar o governo do estado para dividir a responsabilidade. Então, acho que essa é uma saída imediata, factível, e não consigo entender o governador Elmano, por exemplo, se negar a apresentar uma cooperação no financiamento e na manutenção do IJF. Eu acho que ele não se negaria se nós tivermos um prefeito que tenha condição de se comprometer com esse diálogo, né? Então, acho que essa é uma primeira medida. Acho que uma outra medida também, eu estou fazendo questão de debater isso nessa campanha, é essa realidade que nós temos no Serviço Público Municipal de Fortaleza. Olha só, tem gente que relata comigo, e eu estou falando isso para vocês, não é porque eu fui brifado por um marqueteiro, não. Eu uso o SUS, eu não tenho um plano de saúde, nem os meus filhos, nem a minha mãe. Então, eu sei o que é levar a minha mãe para o posto de saúde, para o hospital, para uma UPA. Eu sei o que é levar os meus filhos para um posto de saúde. Eu sei o que é quando eu estou doente ir no posto de saúde me consultar. Eu acredito no SUS, inclusive. Acho que o SUS é a política mais revolucionária que a nossa Constituição fez no Brasil. Inclusive, se não tivesse SUS no Brasil no período da pandemia, só Deus sabe o que seria. Só que a gente precisa desmontar um esquema que está acontecendo em Fortaleza que é muito sério. Alguns. O primeiro deles, o esquema das OS. OS que faturam milhões para entregar uma saúde precária como a gente está. E olha, ninguém consegue nem saber o quanto se paga para essas OS. Então, na nossa proposta de governo, nossa primeira medida, inclusive, é fazer uma auditoria para entender o que essas OS estão fazendo. Quanto elas custam e se estão entregando um serviço efetivo ou não. E quem não estiver entregando vai rodar. E a gente vai chamar a responsabilidade de volta para o município. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é zerar as filas, dando transparência para essas filas de consulta, exames. E hoje as pessoas passam 6, 7 meses, às vezes 1 ano para conseguir uma consulta. Eu fiz essa denúncia em um debate lá do Jornal O Povo e no outro dia se desmontou um esquema que tinha cabo eleitoral negociando lugar na fila, furando a fila em troca de voto. Isso é um absurdo. Então a gente precisa ter uma condição de garantir transparência para essa fila. Nós vamos criar um aplicativo para garantir que as pessoas tenham, além de um monitoramento no site, onde o Ministério Público, a imprensa, todo mundo tenha condições de saber o tamanho da fila e a sua posição na fila, para que não tenha mais espaço para esse esquema, enfim, nojento, esse esquema nojento de furar fila em troca de voto. E a nossa galera na comunidade sabe, hoje se você precisar de uma consulta, tem que procurar o cabo eleitoral ligado a vereador A, B, X ou ligado à prefeitura para conseguir uma consulta, porque senão vai passar 7 meses, 8 meses, 1 ano numa fila. Eu fui agora me reunir com o Sindiodonto, que é o sindicato dos odontólogos, né, do Ceará, e eles colocaram pra gente, Técio, nos CELs e nos postos de saúde onde tem serviço odontológico, porque nas UPAs de Fortaleza, nenhuma UPA de Fortaleza municipal tem serviço odontológico, os idosos chegam lá e a gente prescreve para eles, né, a necessidade de uma prótese dentária, e eles não conseguem, as pessoas passam 5 anos sem conseguir prótese dentária. Então essa questão toda da saúde, ela precisa ser revista, precisa ser combatido. Esse lobby precisa ser combatido e a gente precisa de uma outra gestão da nossa saúde pública. Do jeito que está, não dá. Técio Nunes vai responder mais perguntas, mas agora às 4h30 nós vamos fazer um intervalo comercial. Candidato, 2 perguntas para a volta, enquanto a gente toma um cafezinho e uma água. A atuação dos órgãos de trânsito nas grandes cidades também tem sido alvo de muitas críticas. O pessoal fala em indústria da multa. Uau. E também com relação ao problema do asfalto, que também é outro problema, que onde você vai, grande cidade especialmente, você sai de um buraco, às vezes cai em outro, né? Esses 2 temas para a gente discutir após o intervalo e também as perguntas políticas, pensando em alianças e tudo mais. Nós voltamos depois do intervalo com Técio Nunes, candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza. Eleições 2024.
4h33, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje recebendo aqui Técio Nunes, candidato do PSOL. Eu sempre tenho uma dúvida, é PSOL ou PSOL? Como é que fala? PSOL. PSOL. O pessoal fala PSOL, né? É o povo de São Paulo que fica Mas inventando moda e fala PSOL. Tem deputado do partido que fala PSOL. Mas é do Sudeste, né? Acho Os que nossos sim, não faz isso, não. É povo do Sudeste. Eles ficam metendo essa aí. Então, eu deixei aqui... negócio de P-mudo, nunca ouvi PSOL, falar né? disso. Eu deixei aqui duas perguntas, são muito próximas, né? Sobre a atuação dos órgãos de segurança. E teve também a polêmica aí da multa envolvendo a viseira levantada ou baixada e tal. E também o problema do asfalto, que é outra questão que eu acho que até médias cidades enfrentam, né? Então, esses dois temas para você responder, Técio, como resolver essa questão da viseira e outros que os motoristas e entregadores reclamam sem burlar a lei, sem ir contra a legislação, né? Porque muita gente cita, mas depois das 10 da noite, quando você está no sinal vermelho, aqui em Fortaleza pelo menos, as pessoas passam. Era para ser isso. Mas não é permitido, a lei não permite, né? Mas também as pessoas não são multadas, não podia ser com a viseira. Enfim, essa polêmica toda das multas de modo geral e também o problema do assalto. Olha, vamos lá, começando com essa história das viseiras. Primeiro, eu acho que tem candidato tentando desviar qual é o principal problema dos trabalhadores de aplicativo. E é isso que eu coloquei para vocês, inclusive, no bloco anterior. Tem candidato que fica falando da história da viseira, porque sem dúvida nenhuma, você passa o dia rodando... É isso, olha, a maratona de um trabalhador que usa sua moto ou usa seu carro nesse aplicativo é de 12 a 14 horas por dia. Então é completamente impossível você imaginar que esse cara vai passar na temperatura de Fortaleza, no clima de Fortaleza, de 12 a 14 horas com uma viseira atrapalhando a sua respiração, o clima, etc. Bem, eu acho que dava para pensar em algumas exceções, Thiago. O que é que acontece em Fortaleza com os táxis? Os táxis têm algumas exceções a partir do seu emplacamento. Se nós tivéssemos uma política que agrega, inclusive, a proposta que eu coloquei anterior, de criação de um aplicativo municipal, que você consegue cadastrar esses motoqueiros e garantir, inclusive, para ele, respeitando a legislação de trânsito, uma placa específica para eles, para garantir para eles algumas exceções que condicionada à sua condição de trabalho, que garante salubridade ao seu trabalho, eu acho que a gente podia tentar achar um caminho. É possível achar esse caminho. Eu acho que a gente não tem que enveredar para esse populismo barato, de ficar dizendo que não vai multar mais ninguém, e todo mundo vai andar de viseira levantada, etc. e tal, porque é um populismo barato. Aí o prefeito não contente porque está derretendo nas pesquisas, prometeu anistiar todo mundo. Por que ele não fez isso antes, né? Prometeu agora na campanha. Então, assim, esse é um debate complexo, sério, mas ele precisa ser feito, porque é uma realidade que nós não estávamos habituados. As leis de trânsito não estavam habituadas a, de repente, não sei quantas mil pessoas trabalhando de moto o dia inteiro, tirando 12, 14 horas. Então, as leis de trânsito ela tem que se habituar a uma nova realidade. Sem dúvida nenhuma, a viseira ela garante também segurança, mas sem dúvida nenhuma a história da viseira garante segurança numa estrada, né? Porque aí na estrada realmente não tem como pensar a exceção, porque qualquer mosquito que entra, não sei o quê, bota em risco a vida daquele e de outras pessoas numa alta velocidade. Mas na dinâmica de Fortaleza, onde a média de velocidade é 40, 50 quilômetros, eu não consigo ver como é que essa viseira levantada põe em risco a vida do motoqueiro e a vida de outros que estão ao seu redor. Então, acho que a gente conseguiria pensar em exceções, uma placa diferenciada para esses motoqueiros e orientada por esse aplicativo, inclusive, que a gente está propondo criar, que, inclusive, tem condições de cadastrar e saber muito bem quem são esses motoqueiros, quais são os horários que eles estão trabalhando e quais são os horários que eles não estão trabalhando, porque uma coisa é quando você está trabalhando, outra coisa é assim, viseira não pode ser liberada também quando você está no seu momento de lazer. Então, quando você está trabalhando é uma realidade, quando você está no seu momento de lazer é outra realidade. Eu acho que são medidas que a gente consegue pactuar e resolver com essa classe tão importante hoje de Fortaleza, que a gente precisa ter um diálogo aproximado dele. Asfalto, problema do asfalto nas grandes cidades. Olha só, esse problema do asfalto, bem, eu não consigo dizer para você agora, Thiago, com toda certeza, porque eu tenho medo de ser leviano. Só interromper, porque tem um ouvinte que escreveu aqui, o José Nobre. Thiago, me desculpe, mas o uso da viseira do capacete é tão importante para o motoqueiro quanto o para-brisas para o motorista, disse aqui o nosso ouvinte, né?
a respeito da viseira. Eu concordo com ele, mas eu acho que ele tem que entender também a realidade das condições de trabalho. do trabalhador. Como é que você passa 12, 14 horas trabalhando por dia com essa viseira Eu baixa? acho um saco aquela viseira, mas Não, pois você tem que cumprir a assim, regra, né? tem que cumprir as normas de segurança, mas a gente tem que pensar específico. Por isso que eu falo assim, é uma exceção que tem que ser dialogada, debatida com essa categoria e com outros especialistas de trânsito, porque não é por causa de um populismo barato para ganhar voto que a gente vai botar a vida desse motoqueiro e de outros, porque quando um motoqueiro desse se acidenta, ele pode botar a vida de outros, inclusive, em risco. Não é com esse populismo barato, mas nós temos que achar uma saída. Porque nós não estávamos habituados a essa realidade, onde você tem que trabalhar 13, 14 horas por dia em cima de uma moto, numa cidade cada vez mais quente como Fortaleza. Então, pensa também a partir da perspectiva do motoqueiro. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de se colocar no lugar deles nesse momento. E eu acho que é uma saída. O asfalto. Bem, o asfalto é um problema seríssimo que nós temos há anos, né? Inclusive, Fortaleza, até hoje eu não consigo entender, na gestão Roberto Cláudio ainda fechou a nossa usina de asfalto, né? Que conseguia produzir um asfalto de melhor qualidade. Hoje você tem... Olha, eu não consigo dizer muito bem, Thiago, porque eu tenho medo de ser leviano, entendeu? Mas me parece muito... Ai, cara, eu não sei se eu posso falar sem ser leviano. Mas não é um problema histórico da cidade? É um problema histórico. Por isso que eu falei das grandes cidades. Se você for no Recife, tá assim. Se você for em Natal, não sei o quê, né? É um problema histórico. A gente precisa... Tem que ter uma solução. Eu acho que a gente precisa apostar. É porque, assim, eu não consigo fazer o debate de asfalto sem fazer, por exemplo, o debate conectado com a questão do meio ambiente. Claro. Nós reclamamos muito que Fortaleza está cada vez mais quente, não é? Eu não consigo ver asfaltamento da nossa cidade, da nossa periferia, por exemplo, eu nasci e me criei no Bom Jardim, e lá no Bom Jardim, quando era só calçamento, o clima era mais baixo. Com o asfalto, o clima fica muito mais quente, né? Lógico, aquele calçamento do jeito que era feito também, uma pedra aqui, outra acolá, então não sei o que, as pedras levantadas para cima, quando você andava de bicicleta, de moto, de carro, era um tremedeira, é um absurdo. Mas eu acho que essa solução, por exemplo, dos pisos intertravados, que ajuda inclusive na absorção da água quando chove, você consegue pensar uma lógica de cidade esponja, que baixa a temperatura, mas que o meio ambiente esteja conectado, eu acho que é muito importante. Eu particularmente, e acho inclusive, há estudos, né, que comprovam que os pisos intertravados têm mais qualidade e durabilidade e é mais barata a manutenção, inclusive, do que asfalto. Então, acho que pensar uma outra alternativa, inclusive para baixar a temperatura da cidade e adaptar nossa Fortaleza a uma realidade onde, quando chover, não tem que ser uma cidade que fique completamente alagada, porque a água não é absorvida naturalmente pelo solo, eu acho que pode ser talvez uma medida mais inteligente e mais assertiva para a nossa cidade. Ao invés de apostar no asfaltamento que passa ano e entra ano, é a buraqueira, a torta e a direita, e além da buraqueira, que incomoda o motorista, o motoqueiro, sem dúvida nenhuma, essa lógica de asfaltamento inunda as nossas cidades, porque quando a água bate, se não funciona plenamente bem os nossos canais pluviais, as bocas de lobo, ela inunda, porque não tem para onde correr. Já os pisos intertravados, a água é absorvida pelo solo, então acho que é uma medida mais inteligente, moderna e necessária, dada inclusive as condições de clima da nossa cidade. Pegando o gancho do meio ambiente, também que propostas o senhor tem, aí pensando numa cidade como Fortaleza, que também tem áreas verdes, mas que muitas vezes são disputadas, construções irregulares que acontecem em todos os lugares, enfim. O meio ambiente é um tema complexo. Ninguém pode chegar a dizer, vou fazer isso, né? Como você falou, pensou em asfalto, mas tem que pensar na questão ambiental. Uhum. Pensou em outras coisas, a questão ambiental está em todas. Uhum. Né, por motivos óbvios. E como o senhor pensa isso? De uma preservação e conservação do meio ambiente, levando em conta o desenvolvimento tem que acontecer e ele muitas vezes, né, afeta o meio ambiente. Sim. Primeiro o seguinte, olha, nós temos que tratar melhor a nossa política pública. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto para você, um dado. Segundo matérias jornalísticas sérias, inclusive, nos últimos anos, Fortaleza desmatou, só com as modificações que foram feitas nas ZEIs, no plano diretor, quase 110 campos de futebol de floresta. O que é a sigla que o senhor falou? ZEIs, explica as Zonas Especiais de Interesse Social. Pronto, que está dentro do plano diretor, que é um plano que rege a nossa cidade para os próximos anos. Inclusive, nesse exato momento está em debate, né? Então, assim, só com essas modificações que foram feitas nas ZEIs, que infelizmente privilegia a especulação imobiliária em detrimento do meio ambiente, só essas modificações foram permitindo, nos últimos anos, desmatamento de quase 110 campos. Gente,
110 campos de futebol, 110 castelões foram desmatados em nome da especulação imobiliária de Fortaleza. Para poder seguir. E aí, Thiago, eu acho que você tem razão. Eu acho que nós precisamos pensar num desenvolvimento, mas nós precisamos de planeta. Nós não temos um planeta B. A gente não está colocado para a gente uma lógica onde a gente pode desmatar tudo em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil. Aí se dá tudo errado, a gente pode ir para um outro planetazinho ali. A gente pega o jatinho ali do Elon Musk e vai para outro planeta ali. Não existe isso. O planeta Terra é só um e a gente tem que cuidar do meio ambiente que a gente vive. É muito louco você imaginar que nós somos uma sociedade que não... É muito louco, assim, todas as espécies que estão colocadas na nossa fauna e etc., ela pensa necessariamente na sua relação com o seu meio ambiente. Nós, por conta desse sistema que aprofunda a desigualdade social e só pensa em nome do lucro, e se apega no debate do desenvolvimento para sair desmatando de forma desordenada, é que não pensamos nisso. E aí eu concordo com você, eu acho que nós temos que pensar em desenvolvimento, porque não tem como não desenvolver a cidade. Se a gente está pensando em geração de emprego, se nós estamos pensando em mudar de vida, nós precisamos desenvolver nossa economia. Mas não a troco de tudo. Então, assim, tipo, aquele processo, esse processo é um processo que precisa ser refeito pela prefeitura, precisa ser visto. Então, nós precisamos pensar numa cidade que aposte, inclusive, em reflorestamento. Um dos nossos planos de governo é apostar em reflorestamento. Nós temos condições de reflorestar a nossa cidade. Apostar nisso, eu acho que é uma medida. Daqui para frente, se nós formos eleitos, nenhuma árvore vai ser derrubada na nossa cidade. A gente não pode mais apostar nesse movimento onde vai desmatando cada vez mais e a nossa cidade vai perdendo cada vez mais área verde. A gente precisa reflorestar a nossa cidade, potencializar nossas áreas verdes. Para além disso, de tudo isso, aquilo que eu falei no início, que tem um pouco a ver com a história da malha viária de Fortaleza, do asfaltamento, mas trocar o asfaltamento pelo piso intertravado, pensar na lógica que a gente está debatendo muito agora, porque infelizmente tem que acontecer aquela tragédia do Rio Grande do Sul para a gente poder chamar a atenção nesse momento para essa pauta ambiental, né? Mas veja, Porto Alegre estava toda submersa de água e não tinha para onde a água escoar. E aí você começou a se debater um conceito antigo, que é o conceito de cidades esponjas, né? Que é exatamente isso. Como é que a cidade absorve a própria água para o seu subsolo, né? Coisa que Fortaleza também não está preparada. Antes de começar a campanha, teve uma chuvazinha de 100 milímetros, e aí alagou boa parte da periferia de Fortaleza. E quem sofre, inclusive, com esses alagamentos, com uma falta de política ambiental mais séria para a nossa cidade, é a comunidade mais pobre, é a área mais pobre da nossa cidade, que perde as suas casas, que perde os seus móveis, que perde aquela geladeira que foi financiada, parcelada não sei quantas vezes, comprada no cartão de crédito, etc. Perde por causa de uma chuva, porque nós temos uma Fortaleza, uma gestão, uma prefeitura que não se preocupa com o seu meio ambiente, que desmata, não pensa em alternativas de novo modelo de cidade, e com isso a gente não conecta a nossa cidade com o meio ambiente. E aí nós temos uma cidade cada vez mais quente, e aí você colocou muito bem. Nós precisamos pensar a cidade de forma estratégica. Todas as pautas se conectam entre si. Uma vez me perguntaram qual é a sua principal proposta. A minha principal proposta, eu não vou cair nesse populismo apontado por marqueteiro, porque a nossa principal proposta é mudar a visão estratégica sobre Fortaleza. Porque essas pautas todas se conectam. Tem tudo a ver segurança com o meio ambiente, tem tudo a ver meio ambiente com educação, tem tudo a ver educação com saúde, com cultura, com turismo. Todas as pautas se conectam. A gente precisa mudar a orientação estratégica de como a gente enxerga a nossa cidade. Uma última pergunta, são 4h47. Já? Uma pergunta política, o tempo corre, né? Dá para abrir uma exceção para mim não passar mais tempo. Desculpa. Vamos falar de política um pouco, candidato. Num eventual segundo turno... E imaginando que teremos segundo turno, né? Teremos Técio Nunes no segundo turno. De quem aceitaria apoio ou a quem buscaria e de quem não aceitaria de modo algum? E Técio Nunes, não estando no segundo turno, poderia apoiar alguém e quem não apoiaria de jeito nenhum? Rapaz, que pergunta capciosa, né? Mas eu posso dizer de forma muito tranquila, assim, olha, eu acho que nós temos um adversário... muito claro nesse processo, e não é necessariamente por ele, mas é pelo que ele representa, assim. Eu não aceitaria o apoio e com certeza não daria meu apoio ao André Fernandes. Por quê? Porque eu acho que nós estamos em campos muito antagônicos. O André Fernandes, inclusive, nessa campanha, ele está escondendo o Bolsonaro. Não sei por que ele está escondendo o Bolsonaro. Deve ter alguma coisa a ver com pesquisa, né? Orientação de marqueteiro e tal. Mas o André Fernandes, que inclusive cometeu vários, não vou falar crimes, mas vários abusos
de pré-campanha, né? Inclusive adesivando o carro quando não era permitido adesivar e tal, para tentar ligar a imagem dele do Bolsonaro. Hoje, o André Fernandes sequer fala do Bolsonaro. O Bolsonaro não está na campanha do André Fernandes. E aí eu tenho 4 anos de governo do Bolsonaro, eu tenho 4 anos de negacionismo, eu tenho a pandemia e mais de 700 mil pessoas, eu tenho um governo que tentou negociar a vacina ganhando $1 por vacina de propina. Olha, são inúmeros casos. Eu tenho um presidente que maltratou a imprensa, que distratou o jornalista. Eu tenho um presidente que ficava defendendo cloroquina para tratar uma doença tão séria como a pandemia, como a Covid. Enfim, gente, olha, são tantos casos. Eu tenho um presidente, como o Jair Bolsonaro, que não jogou R$1 de investimento em nenhuma obra aqui em Fortaleza. Nós temos esse cara. E esse cara é a principal referência do André Fernandes. Um cara hoje que está inelegível e que agora é indiciado por roubo de joias. Esse é o Jair Bolsonaro, a principal referência do André Fernandes. Eu não tenho como me aproximar desse cara, eu não tenho como pensar nele como um aliado. Entendeu? Então, assim, não tem sentido eu ir por segundo turno e pedir o apoio do André, como não tem sentido o André, porventura, estar no segundo turno e eu apoiá-lo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que todo o resto a gente conseguiria tocar algum debate, porque eu acho que o debate mais sério está aí. Inclusive é isso, o André está candidato a prefeito de Fortaleza, gente, e tem um programa de governo de 3 páginas e meia, entendeu? Que não diz nada com nada. Então, assim, eu não sei... o que esperar desse cara, porque ele não diz, nem escrito, nem em vídeo, nem no debate. Eu não consigo entender qual é o projeto de cidade que o André tem. André, inclusive, que nem é de Fortaleza, nascido e criado no Iguatu, está agora aproveitando a audiência que ele tem nas redes sociais para poder se colocar como candidato em Fortaleza. Então, assim, eu não sei qual é o projeto de cidade que o André Fernandes tem para apresentar para a gente. Eu não conseguia entender. Olha, e eu monitoro, olho, estudo todos os candidatos. O André, eu não consigo chegar nessa conclusão. Pela sua resposta, Capitão Wagner, Eduardo Girão, José Sarto e Evandro Leitão estão no radar para conversar, pelo menos, ou Técio Nunes no segundo turno, ou para apoiar no segundo turno. Eu acho que o Girão também não dá. E o Wagner é muito complicado também, porque o Wagner agora não tem o apoio do Bolsonaro, mas o Wagner na campanha passada... Então o senhor ampliou o leque agora. Né? Pois é, porque, enfim, eu falei assim, talvez o adversário principal seja o André. Porque há mais divergências. Então. Exato. Mas eu acho que nosso campo hoje não consegue dialogar com o Wagner, ou sequer, muito menos, eu diria, com o Girão, entendeu? Eu acho que essa é uma orientação política muito clara pra gente. Perfeitamente. Técio Nunes, agradeço demais, obrigado. Ele participou agora há pouco, comigo e com a Bianca Saraiva, do podcast Eleições na Cidade. Lá, você sabe, o papo é outro, a gente conversa um pouco mais sobre a pessoa, sobre preferências pessoais, sobre vida mesmo, para mostrar um pouco da pessoa do candidato. O podcast vai estar disponível às 7 da noite no YouTube do GC+, e também no Spotify. Garanto que foi um papo excelente, não é hard como aqui na rádio, que aqui a gente fala de política, a proposta está lá diferente. Candidato, muito obrigado, foi excelente o papo, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade e foi muito gentil da sua parte atender o nosso pedido. Que é isso, olha, eu que me sinto honrado, obrigado Thiago mais uma vez, vocês aqui que estão nos ouvindo, nos assistindo, a Jovem Pan e o Grupo Cidade por proporcionar esse debate, né? Dia 6 de outubro, se você concorda com as ideias que eu defendi e coloquei aqui, deposite seu voto de esperança. Vai ali na urna, aperta 50, Técio para prefeito. Tamo junto. E Técio Nunes também vai estar sábado, às 8h40 da noite, na TV Cidade, no YouTube GC+, para o debate promovido pelo Grupo Cidade. Nós vamos entrar no ar às 8 horas da noite no YouTube. Eu vou estar lá no YouTube, no rádio, com o esquenta do debate. E às 8h40, ele e todos os outros candidatos vão estar ao vivo com Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros.